Padre Jesus Santiago Moure nasceu em 2 de novembro de 1912, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Estudou em Ribeirão Preto e depois mudou-se para o Seminário Maior Clarentino, em Rio Claro e em Curitiba. Participou da reformulação da Universidade Brasileira junto a Anísio Teixeira. Em 1938, entrou como docente na Universidade Federal do Paraná para ensinar, lecionar zoologia. Fundou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Curitiba. Participou da reestruturação da Universidade do Paraná. Em São Paulo, iniciou os estudos sobre sistemática dos chamados gorgulhos. Aprofundou seus conhecimentos em zoologia, genética, biometria e taxonomia genética. Estudou fora do país e participou de congressos internacionais na área de zoologia. Foi organizador e coordenador do curso de pós-graduação em entomologia do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. Orientou cerca de 46 teses, dentre elas de mestrado e doutorado. Foi diretor do Museu Paraense e deve-se ao padre Moure a biblioteca do museu ser atualmente considerada como referência nacional em ciências naturais. Autor de cerca de 193 publicações, incluindo nelas capítulos de livros, livros completos e artigos em revistas científicas brasileiras e estrangeiras. Dedicou-se ao estudo de abelhas, em especial as neotropicais nativas do Brasil. E em seus livros é possível encontrar cerca de 434 espécies de abelhas. Obteve inúmeras honrarias e condecorações, como o Prêmio Costa Lima da Academia Brasileira de Ciências no ano de 1970, doutor honoris causa e professor emérito outorgados pela Universidade Federal do Paraná. Aos 70 anos, foi aposentado compulsoriamente, mas a sua aposentadoria ficou somente no papel, pois o padre trabalhou até o último momento da vida, estudando acerca da diversidade, principalmente na região neotropical, diversidade esta das abelhas. O padre Jesus Santiago Moure faleceu em 10 de julho de 2010, aos 97 anos, e foi sepultado na cidade de Batatais, no estado de São Paulo, estado que ele nasceu. O texto que o professor passou é acerca das ciências, tanto que seu título é Como Trabalham Cientistas, Potencialidade de uma Atividade de Escrita para discussão acerca da natureza da ciência nas aulas de ciências. O artigo é muito interessante, pois mostra por escritos e avaliação de escritos como é o entendimento das ciências por parte dos alunos e como se deve entender essas ciências. A primeira pergunta é quando termina o trabalho de um cientista? Eu grifei uma parte do texto, pois é a minha opinião acerca. Vou lê-la agora. O trabalho de um cientista nunca termina, apenas evolui. Os cientistas trabalham numa pesquisa, mas cada conclusão a que chegam não leva apenas a uma resposta, leva também a outro problema. Esta parte foi retirada de um texto de um aluno do 9º ano e ilustra a minha opinião. Realmente, o trabalho de um cientista nunca termina. Ele nunca chega a um fim último, chega a vários fins, mas nunca a um fim último. Responde-se a pergunta que quis responder no início, mas essa pergunta logo suscita outras perguntas, outros temas. Portanto, o trabalho de cientista nunca termina. E pelo artigo, quais são os princípios da ciência? Bem, ficou claro o princípio da universalidade e também ficou claro o princípio da necessidade, pois é necessário que a ciência evolua para gerar novas descobertas suscitadas pelo contexto social em que se vive. É o contexto que vai influenciar tanto na forma como se faz a investigação, quanto nas questões que irão ser investigadas pelos cientistas.
Aqui quem vos fala é o João Marcos. Hoje eu vou falar aí sobre o Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, popularmente conhecido aí como Carlos Chagas. Carlos Chagas nasceu na cidade de Oliva, em Minas Gerais, dia 9 de julho de 1878. Ele era um médico, pesquisador e sanitarista. Ele aí foi responsável por grandes descobertas no ramo da parasitologia e da saúde pública no Brasil e no mundo. Seus estudos eles possibilitaram grandes avanços das práticas de prevenção e combate a doenças como malária e gripe espanhola. Em 1896 foi quando ele ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Saindo de lá em 1903, ele se especializou no estudo experimental de doenças tropicais e fez uma tese sobre malária. Foi nessa época que ele estava concluindo o curso que ele foi apresentado a um outro jovem promissor chamado Oswaldo Cruz, né, que tinha acabado de chegar do exterior. E aí ele ficou um tempo trabalhando com Oswaldo Cruz no recém-criado instituto chamado Instituto Manguinhos, que atualmente é o Instituto Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, né, que a gente conhece aí, é muito conhecido aí no meio científico, né, meio acadêmico, muito conhecido no meio acadêmico. Aí ele ficou um período ajudando o Oswaldo Cruz, só que aí ele não aceitou. Na verdade, teve sim uma proposta, né, para ele poder ficar ali trabalhando junto com o Oswaldo Cruz, só que ele não aceitou, não. Ele não quis ficar lá, não. Ele recusou aquela oferta de empregar. E aí ele foi trabalhar num hospital na cidade de Jurujuba, na periferia do Rio de Janeiro. E ali ele pegou e abriu um consultório para ele. Tem relatos, né, que é o que tem aí também, o pessoal comenta, é o seguinte, que na verdade ele não aceitou ali aquele convite de Oswaldo Cruz para ficar ali no Instituto de Manguinhos com ele, porque para ele não achava que ele tinha dom para poder fazer investigação experimental. Ele não achava que tinha dom, né? Só que aí, porque ele teve filho, se casou e tal, e as despesas aumentaram, enfim. Em 1905, desculpa, ele recebeu uma nova proposta e aceitou, né? Aí ele foi contratado pelo Oswaldo Cruz e controlar uma doença aí que assolava o município de Itatinga, no estado de São Paulo, né? E aí ele ficou lá trabalhando aí para verificar essa questão. Anos depois aí ele foi para a Estrada de Ferro no norte de Minas Gerais, logo aqui próximo, essa região aqui de Teoflotone e subindo aí, norte de Minas Gerais, na Estrada de Ferro. E foi ali que na verdade que ele pôde descobrir a doença, né, que leva o nome dele, doença de Chagas. Como é que se deu isso, essa questão dessa descoberta? Ele lá no norte de Minas Gerais, ele ficou 2 anos nessa região, né? E aí ele levou suas pesquisas para lá e ele acabou descobrindo essa doença. Ele é provocada por um protozoário, até então que ninguém tinha conhecimento. Aí ele chamou de Trypanosoma cruzi. O cruzi, na verdade, aí é uma homenagem ao mestre dele, Oswaldo Cruz, né? Que hoje essa doença é popularmente conhecida como doença de Chagas. E aí essa descoberta que ele fez tornou ele mundialmente famoso, né? Pelo mundo todo aí. Na verdade, porque o que foi o feito dele? O feito dele foi algo extraordinário. Porque pela primeira vez na história da medicina, um pesquisador tinha conseguido descrever por completo o ciclo de uma doença. Ele identificou o vetor, que nesse caso aí seria o besouro, barbeiro, né, conhecido como barbeiro. Ele identificou o agente casual. Ele identificou o reservatório doméstico, nesse caso seria o gato, e identificou a doença nos humanos e todas as suas complicações que poderiam
acontecer em decorrência da contaminação com a doença. Só o fato de descobrir uma doença já tornaria ele um grande pesquisador, né? E aí, o fato de ele ter descoberto todo o ciclo dessa doença tornou ele um cientista extraordinário. Para vocês terem noção, em 1921 ele foi para os Estados Unidos e fez uma série de conferências por lá, e aí ele recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Harvard, ou seja, um dos maiores títulos aí que ele podia receber aí de uma universidade, dando todo o reconhecimento para ele. Ele foi o primeiro brasileiro a receber essa condecoração. Aí ele conquistou vários outros títulos em Roma, Nova York, Bruxelas, Paris, Inglaterra, em várias academias aí pelo mundo. E Chagas, ele faleceu no ano de 1934, dia 8 de novembro de 1934. Agora, só a questão de respondendo a questão que tem lá no disponibilizada, quando que acaba o trabalho de um cientista? Eu penso que um trabalho de cientista, ele nunca acaba. Assim, ele talvez passe por diversas fases. Mesmo que o cientista morra, o trabalho dele, eu acho que vai se perpetuar enquanto for útil para a humanidade. Eu acho que nunca acaba. Ele faz uma invenção, no caso de Carlos Chagas, ele morreu e tudo, mas o que ele descobriu naquela época ajuda as pessoas até hoje, né? E talvez se ele não tivesse descobrido isso nessa época, mais pessoas ainda mais teriam morrido em decorrência dessa doença. Então eu penso que o trabalho de cientista ele nunca acaba. Aí um pouco na questão do artigo sobre quais seriam aí os princípios ou o princípio da ciência, eu penso que na verdade o princípio da ciência pode ser a investigação, cara. Isso, fazer ciência é uma coisa muito complicada. Muitas vezes a gente pensa a ciência, na verdade, como uma coisa de outro mundo, mas que na verdade não é. Às vezes a gente faz ciência sem perceber, e às vezes nos menores detalhes ou em situações Kienice da Silveira. Ela pode ser chamada como uma pioneira da psiquiatria no requisito de não violência, porque ela foi uma mulher muito corajosa, porque ela se negava a maltratar os clientes dela, tipo, os pacientes, mas ela insistia em chamar de clientes. Porque o modo de tratamento deles era um modo bem violento, e ela não queria fazer esses tratamentos com a violência, porque a violência era mais como se você estivesse descontando toda a sua raiva do seu dia a dia naquelas pessoas. E talvez ela achasse isso porque ela ficou 18 meses na prisão, e nas prisões, tipo, existe muita violência, tanto por parte das polícias com os prisioneiros e os prisioneiros contra os prisioneiros. E, tipo, ela viu essa violência, talvez não, tipo, aconteceu com ela própria, mas provavelmente aconteceu com companheiras que ficavam junto com ela. Então ela via o sofrimento disso. Depois dessa prisão, ela foi contratada em uma área também de psiquiatria, só que era isso que eu já falei, ela não queria fazer esses tratamentos, esses métodos de tratamentos, porque para ela isso não era método de tratamento. Ela não queria pegar uma picareta de gelo, que era um dos instrumentos utilizados para fazer a lobotomia, e, tipo, fazer isso no paciente. E ela também não queria dar choques em um paciente. Tipo, não tinha sentido tratar isso como violência. E ela foi rebaixada para a aula da terapia ocupacional, como se fosse uma forma de humilhação. Mas para ela não foi uma humilhação. Tipo, ela tava furiosa, tipo, por causa disso, por causa de uma piada sem graça e tal.
uma piada, o rebaixamento no caso. E tipo, ela tentou fazer tudo diferente. Ela começou a observar essas pessoas que eram encarregadas, esses doentes mentais que, tipo, era onde ficavam na terapia, na aula da terapia ocupacional. E ela começou a observar eles. Ela utilizou a observação para ver o que ela poderia fazer. Ela percebeu que essas pessoas normalmente eram ou esquizofrênicas ou depressivas e que essas pessoas elas faziam pequenos desenhos de mandalas na parede. O que ela fez então, sabendo disso? Ela pegou telas brancas, sabe, de quadro mesmo. Pegou tinta, pegou pincel e deu para esse pessoal. E tipo, eles faziam desenhos muito bonitos. E outra coisa que ela fez foi permitir que esse pessoal cuidasse dos cachorros de rua, os vira-latas, que ficavam em frente ao hospital. Tipo, ela ficou... Eu não sei se eu chamo de hospital, mas enfim. Ela levou esse pessoal pra lá, porque como eles viviam, tipo, na imaginação deles, e tipo, era uma coisa muito turva, eles não conseguiam dialogar com as pessoas, não conseguiam ter uma coisa fixa na realidade, era mais, tipo, a imaginação criando coisas na mente. Ela utilizou esses animais, gatos, cachorros, como uma forma de criar uma ponte entre eles e a realidade. Porque, tipo, eles teriam que tocar nesses animais, teriam que fazer carinho nesses animais, teriam que tentar conversar com esses animais, criar um laço com esses animais, e aí eles perceberiam que eles não eram fruto da imaginação deles. E, tipo, através dos desenhos, das mandalas, ela percebeu que, tipo, ela estava melhorando no comportamento. Ela não, eles estavam melhorando o comportamento deles. E, tipo, o objetivo dela era fazer uma reintegração social. E um fato curioso da Anice é que ela foi a única mulher na turma dela. Tipo, tinha mais de 100 pessoas na turma dela e ela foi a única mulher. E eu fiz um pequeno poema de 1 minuto e alguma coisinha sobre ela e as pessoas que eram chamadas de loucas, no caso os doentes mentais, que sofriam de esquizofrenia e depressão, e eu vou passar para vocês. E só, taxados de loucos, prisioneiros da realidade da sociedade, dor, confusão, tortura, incômodo social, criança mal criada, loucos, ex-loucos, os esquizofrênicos e depressivos, reviravolta, por que não? Não é lobotomia esses choques que irão me ajustar? Tu não entende? Não compreende ou não quer? Então vem ela, pioneira, corajosa, já passou por tanta crueldade que se sente como nós. Disfarça uma tortura de tratamento, mas ela sabe a verdade. Mulher sábia, vivida, experiência adquirida, sabe bem pelo seu passado que de tratamentos não tem nada. Destemida, nega tratar os loucos assim. Percebe, entende, compreende, pequenos desenhos na parede. Na maioria mandala, mulher corajosa, focada na reintegração social de nós, os taxados de loucos. Para eles, loucos, mas para ela, crentes. Tirou nossas correntes, limpou nossas mentes, tão afundados, perdidos na imaginação estávamos. Pegou aquela picareta de gelo, entre nós e a realidade montou uma ponte. De amor, totalmente sem maldade, sem mais porradas, violência deu para nós o laço. Entre a realidade e nossa mente turva, apresentou os vira-latas que viviam lá no pátio. Pobre cães maltratados, mas ela fez mais. Tirou nossas vassouras, receita médica, arte. Tela branca, tintas e pincéis. Loucura? Conseguiu o que os outros não conseguiram. Melhoramos. Hoje, nossa arte, nossos desenhos, também a sua arte. Esse é o vídeo, sobre... Esse é um poema sobre Nice de Silveira. Nice da Silveira, aliás. Então, pessoal, o cientista que eu escolhi foi o Eric Stephen Kerr. Eu vou tentar colocar o nome dele aqui embaixo. Então, ele nasceu em Santana do Parnaíba, em São Paulo, no dia 9 de setembro de 1922. Ele vai fazer 95 anos no mês que vem, certo?
Ele é um geneticista, engenheiro agrônomo, entomologista e professor brasileiro, com reconhecimento internacional, porque ele ainda, além dos estudos dele, que foram significativos, ele estagiou e deu aula em diversas universidades norte-americanas, como, por exemplo, a Lusitânia, a Califórnia, a Colômbia, entre outras universidades. Agora, em 1956, ele foi para a África e foi aí que aconteceu um marco na carreira dele como cientista. Ele chegou lá e foi estudar as abelhas e recolheu 141 rainhas africanas e trouxe para o Brasil. Chegando no Brasil, apenas 51 restaram. Aí o que aconteceu? Ele observou que essas abelhas tinham como característica serem produtivas e agressivas. E aí ele pegou essas 51, colocou em quarentena em uma floresta de eucalipto. E aí ele começou a estudar e colocou nas colmeias. As colmeias eram fechadas por uma malha que permitia somente a passagem de abelhas operárias, e as rainhas ficavam lá. Aí ele viu o bom comportamento das abelhas e achou que se ele tirasse a malha, nada ia acontecer, só que não foi assim. Ocorreu um incidente e as abelhas se enxamearam e começaram a se reproduzir e atacou pessoas, e as pessoas foram mortas. E aí esse caso ficou conhecido e ele acabou sendo responsável pela queda de produção de abelha, porque apicultores deixaram de criar abelhas, aí houve essa queda na produção do mel, na verdade. E a partir daí ele começou a estudar a genética das abelhas e a agressividade delas, né? E com o apoio de pesquisadores da USP, ele criou a abelha africanizada, que é um híbrido de abelhas comuns, abelhas europeias, que é comum aqui no Brasil, com abelhas africanas. E aí ele descobriu que essa abelha que ele criou, a abelha africanizada, é mais mansa e ainda bastante produtiva. E essa abelha ainda mostrou resistente à praga varroa, que é a praga que destrói as colmeias. E isso permitiu com que os apicultores produzissem um mel orgânico, onde não é necessário o uso de agrotóxicos, né? Daí a importância, apesar do incidente que ocorreu, possibilitou que ele construísse também estudos para dar embasamento para a criação do mel orgânico, né? Para a produção do mel orgânico. E além disso, além desse marco, ele ainda foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a nossa conhecida SBPC, né? E durante esse período, foi o período do governo militar, ele foi preso 2 vezes por isso, né? Diga-se de passagem. E até 2012 ele ainda estudava e dava aula, estudava genética e ainda dava aula de pós-graduação na USP, certo? E aí, depois disso, ele continua sendo respeitado como membro da Academia Brasileira de Ciências, Academia Norte-Americana de Ciências e Academia da Ciência do Terceiro Mundo. Ele somatiza 692 trabalhos publicados e tá aí a importância do nosso cientista reconhecido internacionalmente, Warwick Stephen Kerr. Então, por meio do artigo Como Trabalham os Cientistas, esse artigo foi publicado na Universidade de Lisboa, em Portugal, no ano de 2014, e eles fizeram um levantamento a respeito da concepção em que os alunos têm a respeito da ciência, certo? E eles observaram que muitos relataram por meio de texto, né? A atividade era justamente essa, fazer um texto e, posterior a isso, levar em discussão os textos elaborados, né? E muitos jovens colocaram em carta que os cientistas, eles se prendem, trabalham justamente em laboratórios, tem essa ideia fechada de cientista, né? Que a gente também tem muitas vezes, que os cientistas só trabalham em laboratórios e que os cientistas são importantes para curas de doenças, e realmente de fato são, e fazem misturas químicas a fim de descobrirem outros elementos, né? Só que assim, outra coisa que eles observaram é que eles tinham um pensamento assim, a ciência ela resolve problemas, mas eles não observaram que a ciência também pode causar outros problemas, pode trazer outras dúvidas, né? À medida que ela acha uma resposta, ela consegue sanar um problema, ela também pode desencadear outros problemas, né? E além disso, eles observaram que a percepção da ciência para esses jovens era justamente que a ciência traz o conhecimento, o fato do conhecimento ser provado, o conhecimento científico ser provado, ele é absoluto e definitivo.
Só que a gente observa e entende agora, a partir desse componente de epistemologia que nós estamos fazendo, é que justamente o conhecimento científico ele não deve ser visto dessa forma. Por quê? Porque, como o Thompson e outros autores disse, como pode o conhecimento ser visto como um catalisador de novas ideias se este for visto apenas como um produto final da investigação, né? E essa ideia me faz pensar o seguinte: se a gente vê tudo que é produzido pela ciência como algo irrefutável, como algo sem ser questionado, nós temos uma estagnação do conhecimento. Pronto. Após a explanação do que trata o artigo, o professor nos fez 2 perguntas, né? E eu vou buscar responder agora. Quais são os princípios da ciência? Bom, o artigo questiona justamente isso e evidencia que é importante nós estudarmos a natureza da ciência para a gente ter uma base, uma estrutura para estar produzindo sim ciência através disso, né? E ele trata que os cientistas estudam os processos que deverão seguir para conduzir uma investigação, para interpretar dados, aceitar o conhecimento produzido e utilizá-los. Então, é justamente isso. A ciência não se detém apenas na investigação. Ela não se detém apenas a produzir dados. Não, ela busca sim investigar, trazer métodos de investigação e sim interpretar e daí experimentá-los e ter assim como base teórica, sim, a princípio teórica e depois experimental. Tá, a segunda pergunta foi quando termina o trabalho de um cientista? Eu achei uma parte interessante de que um aluno respondeu assim: o trabalho de um cientista nunca termina, apenas evolui. Os cientistas trabalham numa pesquisa, mas cada conclusão a que chegam não leva apenas a uma resposta, leva também a outro problema. É justamente o que a gente tinha falado antes. E essa ideia me faz pensar no seguinte: a ciência parte de um contexto interno e externo. Digo interno quando me refiro à comunidade científica, né? Porque um conhecimento gerado, um estudo feito, ele traz benefícios, traz resultados que vão ser usados posteriormente, possivelmente poderão ser usados em outros estudos, né? É contribuinte para outros estudos, pode ser contribuinte para outros estudos. E, por outro lado, ela beneficia, em um contexto externo à comunidade científica, a sociedade, que é onde nós observamos os benefícios diretos da ciência em nossa vida, né? No avanço da tecnologia, na descoberta de medicamentos e tudo mais. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Bruno, tudo bom, filho? Bom, gente, com referência ao trabalho que nos foi incumbido de fazer uma pesquisa com referência aos 73 cientistas mais notáveis do Brasil, eu fiquei com o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, que nasceu no Rio de Janeiro em 22 de abril de 1889 e faleceu dia 31 de janeiro de 1976. Bom, ele foi almirante da Marinha Brasileira e também um cientista. Foi inventor de explosivos e tintas antivegetativas polivalentes, que é uma tinta especial aplicada nas obras vivas dos cascos de um navio, com o objetivo de impedir ou demorar o crescimento de incrustações que se agarram na superfície e que afetam o desempenho da embarcação. Bom, como representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica da ONU, sua principal contribuição foi a implementação do Programa Nuclear Brasileiro. Apesar de ser filho de médico e político, ele não seguiu os passos do pai, ingressando na Escola Naval em 1906. Em 1910, ele se envolve na Revolta da Chibata, sendo o primeiro oficial a ser gravemente ferido na noite de 22 de novembro. Foi socorrido e conseguiu sobreviver. O Brasil, por pouco, poderia ter perdido um grande cientista, devido a manter um regime disciplinar anacrônico, ou seja, ele não concordava com os usos e costumes daquela época na Marinha, que infligia aos marinheiros castigos corporais como a chibata. Como oficial de carreira da Marinha Brasileira, começa a se interessar pela química de explosivos e ingressa na Escola Politécnica em 1911. E em 1916, torna-se professor de Química e Explosivos da Escola Naval.
Álvaro Alberto se tornou um catedrático. Gente, o que é um catedrático? É um indivíduo que conhece profundamente um determinado assunto. Então, como catedrático do Departamento de Física e Química da Escola Naval, ele incluiu o estudo da física nuclear no currículo da Escola Naval em 1939. Ele tinha em mente criar uma instituição governamental cuja principal função seria incrementar, amparar e coordenar a pesquisa científica nacional. Nomeado representante brasileiro em 1946 na Comissão de Energia Atômica no Conselho de Segurança da recém-criada ONU, Álvaro Alberto propôs o princípio da compensação específica. Quer dizer que nenhuma transação comercial com minerais estratégicos deveria se realizar contra pagamento em dólares, mas sim na base da troca de tecnologia em que o Brasil, assim como outros países subdesenvolvidos, forneceriam a matéria-prima desejada, em troca da prioridade na instalação em seu território de reatores nucleares de todos os tipos. Álvaro Alberto, mais uma vez, repetiria os desejos do governo brasileiro. Usinas de enriquecimento, uma fábrica de produção de hexafluoreto de urânio, além de reatores de pesquisa, o que foi tentado através de acordos secretos com os alemães e mais tarde descobertos pelos americanos. Álvaro Alberto fundou a Sociedade Brasileira de Química em 1922 e presidiu a Academia Brasileira de Ciência em 1935. Como grande entusiasta da energia nuclear, foi o representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica da ONU, onde chegou à presidência. Foi Álvaro Alberto também o responsável pela criação do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, que presidiu até o ano de 1955. Ele participou ativamente da criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do Instituto de Pesquisa da Amazônia, do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. O presidente general Garrastazu Médici nomeou a Central Nuclear de Angra dos Reis como a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em sua homenagem. Bom, pessoal, isso aí foi algumas curiosidades referentes a esse grande físico nuclear, né? Espero que vocês tenham gostado e obrigado. Oi gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a engenheira agrônoma Joanna Doberheim. Ela nasceu na Tchecoslováquia em 28 de novembro de 1924, onde viveu com os seus familiares até o término da Segunda Guerra Mundial, porque o seu pai era de origem alemã e ela falava esse idioma, e todas as pessoas que falavam alemão após a Segunda Guerra Mundial foram intensamente perseguidas na Tchecoslováquia. Os sobreviventes tiveram que sair do país, como foi o caso dela e de sua família. Ela foi viver com seus avós na Alemanha Ocidental, onde trabalhou para o sustento dos três em uma fazenda, ordenhando vacas e espalhando esterco para adubar o solo. Após a morte de seus avós, ela encontrou com seu pai e seus irmãos, porque a sua mãe já havia falecido. Após esse encontro, os seus familiares foram para o Brasil e Joana foi para Munique estudar na Universidade de Munique, fazer agronomia lá. Em 1950, ela se mudou para o Brasil e começou os seus estudos na Embrapa sobre a microbiologia do solo. Naturalizou-se brasileira em 1956. Uma das suas maiores contribuições para o meio agronômico foi sobre a fixação de nitrogênio das plantas, especificamente da soja. Nessa época, os estudos afirmavam que não era possível que a fixação biológica de nitrogênio competisse com os fertilizantes minerais. Joana, na contramão dos maiores exportadores da época, que era os Estados Unidos, estudou uma forma da soja gerar o seu próprio adubo, que foi através da simbiose
que é uma relação harmônica entre uma bactéria chamada Rhizóbio e a soja. Essa descoberta gerou uma economia de mais de 2 bilhões de dólares para o Brasil, o que permitiu que a produção de soja no país se tornasse mais competitiva em relação aos demais exportadores, e permitindo pela primeira vez um diálogo do Brasil com esses exportadores também. A Joana, por essa contribuição, teve um assento na Academia de Ciência do Vaticano e foi um dos poucos brasileiros a ter o nome presente na lista de indicação do Prêmio Nobel. Em 1996, ela recebeu o Prêmio de Destaque Individual da Embrapa e morreu aos 75 anos, no dia 5 de outubro de 2000, em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. As fontes de pesquisa para esse trabalho foi o brasil.gov.br/ciência e tecnologia e a embrapa.br. Para finalizar, eu gostaria de responder 2 perguntas feitas pelo professor Bruno na aula passada. A primeira delas é: quando termina o trabalho do cientista? No artigo recomendado por ele, que foi Como trabalham cientistas, potencialidades de uma atividade de escrita para a discussão acerca da natureza da ciência nas aulas de ciências, da Cláudia Faria e colaboradores, há uma passagem de uma criança portuguesa do 9º ano que diz que o trabalho de um cientista nunca termina, apenas evolui. Os cientistas trabalham numa pesquisa, mas cada conclusão a que chegam não leva apenas a uma resposta, leva também a outra pergunta. O segundo questionamento do professor foi: quais os princípios da ciência segundo o artigo? Apesar, no artigo, a gente percebe que tanto alunos quanto professores do ensino básico não têm o conhecimento acerca dos princípios da ciência. Tanto que em uma passagem do artigo, um aluno chega a perguntar para o seu professor de biologia quais seriam esses princípios, e o professor simplesmente muda de assunto e não consegue responder. Mas através de pesquisas externas, eu cheguei à conclusão de que são 4 os principais princípios da ciência. O primeiro deles é a metodologia comprovada. Para se fazer ciência, é preciso ter uma metodologia eficaz. A segunda é a possibilidade de repetir os resultados. Repetir o experimento, e repetindo esse experimento com uma metodologia comprovada, você tem que obter os mesmos resultados. A terceira é a abstração da realidade, através do uso da modelagem. E a quarta e última é a apresentação dos resultados, esse comprometimento de passar os resultados para a sociedade. Então é só isso, tchau! Então, Bruna, o meu cientista foi José Leite Lopes. Ele era um físico e a principal contribuição que ele teve foi em 1958, quando ele previu a existência de uma partícula mediadora neutra nas interações fracas no núcleo atômico, estabelecendo assim a chamada unificação eletrofraca. O que seria essa unificação? Vou dar o exemplo aqui da eletricidade e do magnetismo, né? Que inicialmente eles foram relatados como fenômenos separados, né? E diferentes, até chegar em Maxwell, que associou e unificou esses fenômenos, né? Então, esse José Leite Lopes, ele conseguiu unificar a força do eletromagnetismo, né, e a força nuclear.
Cesare Mansueto Giulio Lattes nasceu em Curitiba a 11 de julho de 1924. Ele ingressou no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP, concluído seu bacharelado em 1943 com apenas 19 anos, um prodígio naquela época. Além de seus méritos como cientista, Lattes foi um dos cofundadores da Unicamp em 1962. Ele começou a crescer profissionalmente quando foi morar em Londres e passou a trabalhar no laboratório de H.H. Wells, na Universidade de Bristol, que era comandado pelo físico Cecil Powell. Para obter maior número de dados em suas pesquisas sobre mesons, Lattes viajou para a Bolívia e colocou no alto do Monte Chacaltaya o seu laboratório, a uma altitude de mais de 5.500 metros. E lá fez várias emulsões nucleares. Nelas, foi possível encontrar cerca de 30 rastros de meson duplos. Estudando esses rastros, foi possível determinar a massa dos mesons e perceber que havia dois tipos de partículas com massas diferentes. Apesar de sua carreira bem-sucedida, Lattes era depressivo, e sua depressão se estendia por meses. Ele era excêntrico e bastante piadista também. E ele era frequentemente visto pelos corredores da Unicamp correndo descalço. E quando ele ia apresentar alguma tese de algum artigo ou apresentar algum resumo, ele sempre levava seus cachorros. Lattes ajudou a descobrir a partícula que era responsável pelo comportamento das forças nucleares. O alcance desse feito ultrapassou as fronteiras da ciência fundamental, dadas as expectativas que então revestiam qualquer ampliação de conhecimento desses domínios. Isso é, ele foi fundamental para o conhecimento da física atualmente no mundo. Já em 1948, Lattes ajudou a produzir artificialmente esta partícula, o meson Pi, junto com o físico Eugene Gardner, do recém-construído sincrociclotron da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em 1949, Lattes retornou ao Brasil depois de sua estadia na Grã-Bretanha. Ele retornou como professor e pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vemos aqui o laboratório no Monte Chacaltaya, na Bolívia, onde Lattes se isolou para poder estudar melhor o meson Pi. A uma altitude de 5.500 metros, ele criou várias emulsões nucleares para poder sintetizar diversos mesons. Vemos aqui o grupo de Bristol, Powell de terno no fundo, à sua frente, no meio, Lattes, Ochaline ao segundo da direita para a esquerda, na frente. Em 2005, para a Super Interessante, Lattes fala abertamente sobre o Prêmio Nobel de 1950. Abre aspas. Deixa isso para lá, esses prêmios grandiosos pouco ajudam a ciência, ele reflete. Não satisfeito com a singular repercussão de sua descoberta, as suas contribuições não pararam por aí. Dono de uma rara versatilidade em seus trabalhos, que incluem diversas contribuições para a física moderna, desde pesquisas teóricas sobre origens e abundâncias de espécies nucleares no universo, até a eletrodinâmica básica, e também desenvolvimentos instrumentais na área de emulsões nucleares. Esses últimos cercados de auspiciosas aberturas. Como membro do grupo de Bristol, na segunda metade dos anos 40, ele participou bastante da brilhante sequência de desenvolvimentos que culminaram na elevação das emulsões nucleares. Antes precários dispositivos de registros ionográficos eram utilizados. Esses trabalhos não somente viabilizaram a descoberta do pion, como também ajudaram a conhecer as suas propriedades físicas. A sua atuação no continente sul-americano foi bastante reconhecida pelo governo da Bolívia, que lhe concedeu o título de cidadão honorário em 1972, e pelo governo da Venezuela, que lhe conferiu a comenda Andrés Bello em 1977. Também pela Organização dos Estados Americanos, que lhe outorgou o prêmio Bernardo Houssay em 1978. E em 1987, recebeu o Prêmio de Física da Academia do Terceiro Mundo. Devido à sua participação na criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a plataforma de currículos do CNPq foi batizada com seu nome, Lattes. César Lattes
Jacques morreu em Campinas em março de 2005, com 80 anos de idade. Renomado pesquisador, Alcides Carvalho nasceu no dia 20 de setembro de 1913, na cidade de Piracicaba, em São Paulo, onde se formaria mais tarde, em 1934, engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Exerceu desde 1935, no Instituto Agronômico de Campinas, 5 décadas de fecunda atividade de pesquisa. Notabilizou particularmente nas áreas de genética, evolução e melhoramento do cafeeiro. Com rigor científico e sensibilidade, Alcides conseguiu diferenciar as espécies de café pelo aroma das floradas. Em seu trabalho como pesquisador, ele participou da formação de muitos cientistas e dedicou a vida à cafeicultura. Carvalho também foi responsável pelas 65 cultivares de café desenvolvidas no Instituto Agronômico IAC de Campinas, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, onde trabalhou por 58 anos. Esses grãos ocupam atualmente cerca de 90% dos cafeeiros do tipo arábica do Brasil. O geneticista assinava a revista Ciência, uma prestigiada publicação científica, e graças à continuidade de seus trabalhos, a seção de genética do Instituto Agronômico se transformou no mais importante centro de genética e melhoramento do cafeiro do mundo. No ano de 1950, bastante antecipado, ele também iniciou os estudos sobre a ferrugem, 2 décadas antes de a doença chegar ao Brasil. Os trabalhos envolviam parceria com o Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro de Portugal. A extensa produção científica de Alcides Carvalho faz cerca de 250 trabalhos publicados em revistas especializadas. Ele participou também como coautor em inúmeros livros, além de elaborar material didático, tanto a nível de graduação como de pós-graduação. Sua formação científica inclui especialização em genética, evolução e citogenética na Universidade de Columbia, em New York, além de um curso em organização de bancos de germoplasma promovido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Sua longa e produtiva carreira científica participou de inúmeras comissões técnico-científicas e bancas examinadoras em diversas ocasiões. Particularmente ativa foi sua participação em congressos e reuniões, apresentando trabalhos e participando de comissões organizadoras. Dos vários prêmios, homenagens e títulos que recebeu, podem ser destacados: presidente de honra da 23ª reunião anual da SBPC, Curitiba, em 1971. Medalha Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, da Sociedade Geográfica Brasileira, em 1973. Também de doutor honoris causa pela Universidade de São Paulo, em 1976. Prêmio Nacional de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em 1981. Servidor emérito do Estado do Governo do Estado de São Paulo, em 1983. Medalha Luiz de Queiroz, da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, em 1984. Graças à dedicação e competente contribuição científica, o resultado de suas pesquisas tem sido altamente positivos, constituindo-se fato da maior importância para a economia nacional. Carvalho nasceu em 1903 e faleceu aos 79 anos em 1993. Marta Vanucci, formada em História Natural e doutora em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, dedicou toda a carreira aos estudos da oceanografia biológica. Suas atividades científicas tiveram uma contribuição significativa para o processo de
institucionalização das ciências oceanográficas no Brasil. Juntamente com outros cientistas, foi responsável por diversas transformações no Instituto de Oceanografia da USP. Dedicou sua vida a pesquisar os ecossistemas dos mangues, tornando-se uma das maiores especialistas do mundo no assunto. Uma das autoras da Carta aos Manguezais, Marta publicou diversos livros, entre eles Os Mangues e Nós. Por meio dos estudos da biologia, hoje é possível entender melhor como aproveitar os mangues nos seus aspectos relativos à preservação ecológica e à subsistência do homem. Marta Vannucci foi por mais de 20 anos consultora da Unesco em 23 países da Ásia e África. Publicou inúmeros artigos e livros sobre plâncton e manguezais. Em 1964, ela participou da Expedição Internacional ao Oceano Índico, a bordo do NOC, Atom Blue. Em dezembro de 1966, foi eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências, sendo a primeira mulher a ser escolhida para a Assembleia Geral do órgão. De 1970 a 1974, interrompeu as atividades na IAUSP para assumir posto oferecido pela Unesco em Cochin, na Índia. Em 2012, a revista Gênero, uma publicação da Universidade Federal Fluminense, publicou um artigo sobre a trajetória científica da cientista. De acordo com o estudo, falar de Marta Vannucci é falar de uma mulher que teve uma contribuição fundamental no processo das mulheres no cenário universitário, bem como para a institucionalização das ciências oceanográficas no Brasil. Ela nasceu em 1921 em Florença, na Itália, e chegou ao Brasil em 1930. Participou de uma Sociedade Internacional para Ecossistemas de Mangues, com sede no Japão, a ISME, entre outras entidades que estudam ecossistemas. No momento, ela tem um trabalho científico em coautoria com Denise Navas Pereira sobre o plâncton do Oceano Atlântico, publicado recentemente no Boletim do Instituto Oceanográfico da USP. Ela tem artigos e um livro de estudos indológicos no Prelo, na Índia. Ainda ajuda no que pode em projetos sobre o mangue e em programas na PEL-AISME. Trabalha também com a organização não governamental na Índia. Ela procura aplicar os conhecimentos da ciência contemporânea aos conhecimentos da tradição oral, na esperança de poder ajudar no processo de racionalização e desenvolvimento duradouro da zona rural. Ela estuda, escreve e sempre que pode, ela volta ao Brasil. A residência permanente dela é aqui no Brasil, mas ela mora em outros 20 lugares diferentes, segundo a mesma. E nos últimos anos passou mais tempo fora da Índia do que lá. Mas ela diz também que como uma boa marinheira, ela tem amor em cada ponto em que fica. Vou falar sobre Roberto Miguel Klin, um cientista brasileiro que nasceu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, no dia 31 de outubro de 1923. Ele fez 2 cursos de graduação na área de licenciatura, outro na área de filosofia. Na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, no ano de 1970, e licenciatura em História Natural na Universidade Católica do Paraná em 1964. Roberto Miguel, ele seu doutorado ele fez na área da botânica, que é na área subaréia da ecologia, pela Universidade de São Paulo, no ano de 1979.
Roberto Miguel, ele tinha suas atividades sempre voltadas aos recursos humanos, na área ambiental ou estudo científico, notadamente na área ambiental e estudo botânico. O estudo de Miguel na área da ciência deu início no ano de 1949, quando ele veio ser chefe da equipe de ecologia no Instituto de Malorologia, com o Dr. Henrique Veloso, com o objetivo de fazer o levantamento do transmissor da malária, aprofundado na área da ciência. Roberto Miguel teve o seu estudo aprofundado na área da ciência no ano de 1949, quando ele veio ser chefe da equipe de ecologia na cidade de Santa Catarina, que ele veio trabalhar com o Dr. Quando ele veio trabalhar com o Dr. Henrique, estudando as bromélias na região da costa atlântica do sul do Brasil, de colocar a espécie de planta. Esse trabalho permitiu que ele desenvolvesse o conceito sobre o manejo de floresta. E seu contato com a ecologia foi quando ele veio estudar sobre o transmissor da malária e o seu vínculo com a vegetação florestal. E nesse processo, Roberto Miguel, ele catalogou 89 espécies de bromélias. A espécie era importante para a criação do transmissor da malária. No período de 1946 a 1880, além dos trabalhos de pesquisa, Roberto Miguel também desenvolveu atividade docente, que ele foi professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade do Vale de Itajaí e na região de Blumenau. No trabalho de pesquisa, Roberto Miguel também desenvolveu atividade docente, que ele foi professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade do Vale de Itajaí e na região de Blumenau. Porque ele contribuiu no estudo do combate da malária. Miguel, ele faleceu no dia 13 de novembro de 1992. Boa noite, obrigada.